André Veríssimo, Jornal de Negócios, Diogo Sousa da Galp, Francisco Lucena da Lucena Consulting, João Vieira Pereira do Expresso, José Manuel Fernandes do Observador. Poder económico, jornalismo e influência. Começava por vos colocar a todos uma questão que tem a ver muito com a atualidade. A potencial compra da Media Capital pela Cofina, que vai criar um super grupo de mídia, super à escala de Portugal, não é? Como é que vem este negócio a concretizar, José Manuel Fernandes? Bom dia. Trocamos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, começamos logo por um tema quente. Eu penso que esse negócio é um negócio que vai criar um grau de concentração num operador que fica para além do que é razoável para um mercado como Portugal. Portugal tem um mercado pequeno de comunicação social, o que coloca problemas difíceis de sustentabilidade às empresas que existem. Portanto, todas as empresas têm dificuldades, isso não é público. Simplesmente, se nós tivermos uma grande concentração, fica em causa o pluralismo. E, portanto, o que é que vai resultar desta concentração? Vai resultar que, basicamente, temos um grupo, a Cofina, que terá um canal de televisão generalista, 2 canais importantes no cabo, com características diferentes. Não há nenhum sinal de que as medidas dos reguladores impliquem dispensar qualquer destes 2 canais, falo da TV 24 e da CMTV. Portanto, o operador tem um operador de rádio que é o maior do país, a par mais ou menos com a Renascença, portanto, mas maior que a Renascença, porque tem, enfim, a par com a Renascença, talvez eu acho que é maior que a Renascença pelo grupo de rádios que tem, além da comercial. Tem um jornal, um grupo de jornais que tem mais de 50% do mercado dos jornais diários. Portanto, em vários mercados relevantes, tem 50% ou mais de 50% do mercado. Portanto, estamos perante uma situação em que nos 3 principais, nos 3 setores tradicionais, portanto, rádio, imprensa escrita e televisão, estamos nos 50% ou para além dos 50% do mercado. Tudo num único operador. Eu acho que isto é uma posição mais do que dominante. Portanto, eu não compreendo como é que isto passou facilmente e sem problemas na entidade reguladora da comunicação social. Não compreendo como é que passou na Anacom e não sei, e aparentemente vai passar também sem problemas, não sei se já passou na autoridade da concorrência. Acho que só num país como Portugal é que passaria. Num país decente não passaria. Portanto, eu acho que em Portugal nós temos problemas de sustentabilidade dos órgãos de informação, mas que a forma de os resolver não é criar menos concorrência. Porque o que é que isto pode ter como consequência? Pode ter como consequência que a posição dos outros órgãos de informação e dos outros grupos fica fragilizada, mais fragilizada do que já está. Pode ter como uma outra consequência mais grave ainda, que é, portanto, eu agora já falo como jornalista, que é de repente temos um grupo que tem um poder tão grande sobre o mercado dos jornalistas e da contratação dos jornalistas que a própria liberdade de circulação dos profissionais fica um pouco posta em causa. João, concordas? Ou qual é a tua opinião sobre... Obrigado, Carla. Bem, obrigado pelo convite. Eu acho que eu não conseguiria concordar mais e discordar mais do José Manuel Fernandes. Depende do ponto de vista. Eu concordo que realmente
é preciso haver concentração dos meios de comunicação social, de alguma medida. Nós temos um mercado pequeno, é verdade, mas temos um mercado bastante disperso, onde assistimos a situações que são um bocadinho bizarras, em que temos órgãos de comunicação social, que eu chamo os órgãos de comunicação social zombies, que existem e nós não sabemos muito bem como é que eles existem. E é natural, quer dizer, em Portugal basta recuar um bocadinho no tempo e pensar que nós temos um semanário, como o semanário que durante anos e anos saía, nós não sabíamos muito bem como é que ele ia, como é que ele saía, como é que ele sobrevivia. E eu acho que esses casos... Refere-se também a casos presentes. Também a casos presentes, basta olhar para o mercado. E eu acho que isso é muito prejudicial ao jornalismo, quando nós não sabemos, quando não há transparência, por exemplo, sobre, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, sobre os verdadeiros detentores dos órgãos de comunicação social, não sabemos quem são, e também quando, por exemplo, temos situações em que não percebemos como é que determinados órgãos de comunicação social sobrevivem. E, portanto, isso põe em causa muito a independência jornalística, põe em causa o trabalho jornalístico, põe em causa as bases todas do jornalismo. Dito isto, acho que a concentração poderia ajudar a resolver... Queres concretizar em relação a grupos ou órgãos, ou preferes não? Sendo que é mais ou menos óbvio, não é? Acho que é óbvio, basta pensarmos um bocadinho sobre isso, mas não, é impossível mantermos a situação como está, porque isso prejudica gravemente o jornalismo em si. Relativamente, e portanto eu acho que a concentração pode ajudar nisso. Eu acho que também é verdade, e o José Manuel Fernandes referiu isso relativamente a esta parte da sobrevivência financeira dos órgãos de comunicação social, tem de ser conseguida. A questão é saber como, e esse é um problema gravíssimo. Eu acho que um debate que até foi iniciado pelo Presidente da República há uns tempos atrás é completamente prejudicial, ainda por cima quando parte do poder político esse debate. A sustentabilidade dos órgãos de comunicação social tem de ser tratada, mas não pode ser tratada a nível político. Não se pode entrar em discussões de subsidiação política dos órgãos de comunicação social, que é um erro total se isso acontecer. Tem-se de encontrar outras soluções para ajudar os órgãos de comunicação social numa situação difícil em que todos se encontram, em termos de perspectivas de mercado, mas não pode ser pela parte política. Dito isto, e voltando agora à pergunta, não querendo fugir à pergunta relativamente a qual é a parte que eu não concordo com o José Manuel Fernandes. Eu acho que é importante a concentração, acho que ela tem de acontecer. E dito isto, eu acho que, em teoria, atenção a esta parte é importante, em teoria o negócio de concentração entre a Cofina e a Mídia Capital faz sentido. E aqui a minha parte mais financeira a falar, eu acho que faz sentido em teoria. Agora o problema é a prática, e a parte que eu concordo totalmente com o José Manuel Fernandes, é como é que esta situação passa completamente nos reguladores, principalmente na ERC e na ANACOM, sem qualquer tipo de remédio visível. E como é que nós esperamos que possa passar ou não na Autoridade da Concorrência? E a questão é óbvia, quer dizer, nós, em algumas áreas, embora os dois grupos sejam complementares, há algumas áreas em que não são. E aqui estamos a falar principalmente de dois canais, a CMTV e o TV24, em que há aqui uma clara sobreposição. E estamos a aguardar para perceber como é que vai correr. Agora, também temos de pensar que até que ponto é que como é que eu vou dizer isto? Até que ponto é que estes negócios são feitos apenas pensando na racionalidade económica? E se não há outros tipos de interesses por trás, mas isso, como jornalistas que somos, não podemos levantar mais boatos do que aqueles que levantamos sem provas. Eu fiquei com vontade de falar sobre a iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa e também sobre essa parte, até por causa do tema do nosso painel, mas queria só quase numa frase pedir também a opinião, se calhar passava ao André, portanto, terceiro jornalista. O André aqui tem a dificuldade acrescida, que o Jornal de Negócios, como sabemos, é da Cofina. Mas assim, numa frase ou duas, André, o que é que te parece a compra da Mídia Capital pela Cofina? Bom dia, obrigado pelo convite. Enfim, deixar o alerta que eu vou ter mesmo que sair às 11, enfim, para não 11h10. 11h05, no máximo, tenho mesmo que sair. Enfim, sobre a questão, ainda bem que já fizesse o disclaimer, de facto o Jornal de Negócios faz parte da Cofina.
E, enfim, eu vou, e na linha daquilo que o João Vieira Pereira estava a dizer, o normal, quando um mercado está numa situação difícil, né, e é o que acontece com o mercado de mídia, de uma forma geral, enfim, há casos e casos, obviamente, mas de uma forma geral, qualquer mercado, a tendência é para ele se concentrar. Portanto, quando as margens do mercado estão a baixar, a tendência, porque é isso que tem a racionalidade económica, é que de facto haja movimentos de concentração. E, portanto, e desse ponto de vista, este movimento faz sentido, porque é criar um grupo maior, com outra capacidade no futuro de investimento, de poder, de facto, continuar a ter um papel relevante no setor. E, portanto, este género de movimentos que permitam, de facto, aqui alguma regeneração são importantes. De resto, obviamente, eu entendo as preocupações que existem, porque são sempre assuntos delicados quando falamos de concentração de mídia, falamos de pluralismo, mas, enfim, a ERC deu o seu parecer positivo. Vamos ver o que é que vai dizer a Autoridade da Concorrência, mas, enfim, por exemplo, na televisão, neste momento, o que o share dos canais da TVI mais o canal da Cofina não chega sequer ao share que têm os canais da empresa. Certo, porque a TVI tem caído muito, não é? Porque a TVI tem caído, enfim, mas quer dizer, a ERC é que terá que fazer esse papel, e é que terá que analisar, e vamos aguardar pela decisão. Ok. Diogo. O Diogo é a marca presente neste painel, ou o cliente, se quisermos? Sim. Daqui das opiniões, acho que há dois pontos diretos. Eu revejo-me na questão de que a concentração é tendencialmente negativa, mas ao mesmo tempo eu acho que é preferível uma concentração musculada, portanto robusta, por oposição a uma pluralidade enfraquecida, porque o que se assiste são a grandes dificuldades nas equipas, nas redações, e ter equipas ligadas ao oxigênio acrescenta pouco para o debate público e para a construção da informação. E de uma forma muito resumida acaba por ser isto. Portanto, acho que estes três senhores têm uma perspectiva muito direta da matéria. Eu, do lado das empresas, olhando para operações financeiras, acho que é isto. Interessa músculo, interessa equipas fortes, por oposição a arrastar projetos que vivem grandes dificuldades. Francisco, a tua opinião? Francisco aqui é o consultor, tanto com histórico de comunicação de uma agência, depois uma grande empresa, a PT, e agora uma consultora própria. Certo. E fazer aqui já também um disclaimer, que um dos meus clientes é um grupo de comunicação social, portanto, qualquer coisa que eu diga não vincula, como é óbvio, a empresa em questão. Tendencialmente eu concordo com o que foi dito. Há aqui um tema que eu acho que é necessário discutir e é preciso discutir, que é: toda a gente percebe as fragilidades da comunicação social, toda a gente percebe que a consolidação pode fazer sentido, mas quando o João diz que o debate político não deve entrar na perspectiva daquilo que poderá ser a organização económica do setor dos mídias, eu não concordo. E sou completamente liberal e não concordo por uma simples razão. Os mídias em Portugal, ou a liberdade de imprensa, ou a comunicação social, é um bem escasso, quer dizer, e tem que ser tratado como tal. Portanto, o Estado tem a obrigação de pôr os mecanismos à disposição dos grupos para que eles tenham capacidade de se reinventar. Como é que isso se faz? Não sei, João. Com certeza que tem que haver uma separação completa, uma independência completa daquilo que são os grupos de comunicação social do poder político. Isso estamos todos de acordo. Agora, também não podemos continuar a observar e a olhar o mercado, ver sistematicamente, paulatinamente, os grupos não têm capacidade financeira, não têm capacidade económica, os jornalistas saem das redações, as remunerações não são boas para o jornalismo e, portanto, é quase, diria, quer dizer, quem vai para a profissão de jornalismo
não tem grandes incentivos para o fazer. Eu não sei isso no futuro, se isso vai continuar assim, as redações deixam de ter pessoas. Pronto. E quando o Presidente faz esse apelo, eu não sei qual é o modelo, João. João e Zé Manel, e o André, não sei qual será esse modelo. O modelo da consolidação, ok, poderá ser, mas o modelo da consolidação vai levar inevitavelmente a mais despedimentos, vamos ver. Isto é o que é assim, porque vai haver redundâncias de jornalistas, vai haver jornalistas a mais e, portanto, vai haver mais despedimentos, vai haver menos meios. Se vai haver menos meios, haverá menos concorrência também. E, portanto, se isso é positivo, não me parece. De que forma é que o Estado, a sociedade civil, pode, ou está disposta a encontrar uma solução? Também confesso, não há aqui uma solução chave na mão. Não faço ideia como é que ela será. Diria, por impostos? Não, impostos não. Estamos cansados de impostos. Eu não tenho que financiar ou subsidiar, ou tenho que subsidiar, ou não tenho que subsidiar um quarto poder. Se calhar tenho. Se isso for uma discussão pública e ampla, se calhar fará sentido isso acontecer. Porque nós, e reitero aquilo que digo, há cada vez menos leitores dos meios tradicionais, há cada vez menos publicidade, há cada vez menos receitas e, tendencialmente, aqui a liberdade de imprensa poderá estar em risco. Relativamente à consolidação, eu não tenho aqui nenhuma bola de cristal, mas eu diria que depois do negócio da Cofina com a Mídia Capital, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que os reguladores servem para regular, temos que acreditar que são independentes e fortes, vamos ver, pronto, isso eu acredito que a médio prazo parte desses ativos serão vendidos a outros interessados que vão eventualmente comprar uma televisão das duas que vão ficar, vão comprar partes se calhar da imprensa escrita e, portanto, vai nascer dali outro grupo de comunicação social, porque há interesses, veja-se, dos grupos de telecomunicações, de outros investidores que estão interessados em comprar mídia e, portanto, eu diria, nessa perspectiva, não estou muito preocupado com este processo de consolidação, porque eu acho que ele vai ser de curto prazo. Ok. Então, por haver interesse, nós temos assistido nos últimos, e pegando também um bocadinho no que disse o João, de não se perceber muito bem, ou alguns interesses nas áreas dos mídias, ou alguns investidores, ou mídias de que grupos que não se sabe exatamente de quem são. Nós temos assistido ao poder, e pensando no nome do painel, temos assistido ao poder económico a entrar na área dos mídias, a investir na área dos mídias, não é? Em vez de noutras áreas potencialmente mais rentáveis, ou nos mídias sem perspectivas de lucros no curto prazo. Isto é uma forma de tentarem controlar os mídias, não como se calhar existia há uns anos, através da tentativas de pressão através da publicidade, ou uma coisa assim, que de uma forma ou de outra seriam mais fáceis de gerir, mas ter poder direto, por sentido de propriedade, em órgãos de comunicação social. José Manuel Fernandes. O Observador, eu sempre percebo que foi há 5 anos, tenho a ideia que foi há 2 ou 3. Vocês têm uma série de acionistas que são declarados, portanto a questão da transparência não se põe. Mas esta apetência do poder económico por jornais ou grupos de mídia tem a ver com o quê? Bem, isso tem variado um pouco ao longo do tempo e eu acho que para ser franco, acho que o mais perigoso é quando o poder político ou algum poder político se esconde atrás de grupos económicos, como já sucedeu no passado. Portanto, e às vezes sucede. Aí é que as coisas ficam mais complicadas. O facto de haver, digamos, grupos económicos ou que têm investimentos na área dos mídia pode ter muitas leituras, podem ser investimentos que são quase do domínio do mecenato,
é a única interpretação neste momento, ao fim destes anos todos, por exemplo, para... De público, por exemplo? Eu acho que neste momento é a única forma de interpretar a forma como a SONAI lida com o público, por exemplo. Acho que durante muito tempo a SONAI teve como objetivo rentabilizar, digamos, zerar as contas do público. Neste momento acho que parece-me que já desistiu desse objetivo, daquilo que eu vou percebendo, daquilo que são a evolução do jornal e dos seus resultados e daquilo que vou lendo. E, portanto, como sabem, eu estive lá há 20 anos. Portanto, estive lá há 20 anos, exatamente. Portanto, acho que é legítimo. Há quem tenha fundações, há quem tenha um investimento desse género e acho eu possa fazer e considero que isso é um contributo para a sociedade. Portanto, e não corresponde a nenhum objetivo de vender mais num continente, penso eu. Portanto, podemos ter outras leituras. É evidente que eu acho que não deve ser essa o mecanismo. O mecanismo é tentar que todos os órgãos de informação tenham resultados equilibrados ou positivos. No caso do Observador, e acabaram de lançar também uma rádio, o objetivo dos acionistas é claramente ter resultados positivos ou é também um bocadinho mecenato? O objetivo dos acionistas é... eles não estão à espera de ter lucros. Digamos, não estão objetivos de ter rentabilidade, não é um investimento para ter rentabilidade do capital, mas é para não continuarem a pôr capital durante muito mais tempo e, portanto, rapidamente chegar a resultados equilibrados, coisa que tem vindo a suceder de ano para ano, porque nós temos vindo a reduzir os resultados negativos todos os anos, mesmo com o investimento na rádio. Mesmo com o investimento na rádio. Portanto, são volumes bastante reduzidos por comparação com, designadamente, com o público. Portanto, é fácil de comparar-se, as contas estão depositadas onde devem estar. Voltando a esta questão, eu acho que não deve haver mistura entre uma coisa e outra. Não vejo, acho que a situação que é sempre mais favorável é nós termos grupos económicos que têm como objetivo central o negócio em si da comunicação social. Em Portugal, talvez o único caso que exista realmente nesse sentido é capaz de ser a empresa, porque mesmo a Cofina tem uma parte a comunicação social é muito importante, muito importante, mas o principal acionista também tem um negócio também muito importante na área das celuloses, da madeira, não é? Portanto, um negócio industrial também muito relevante. Mas, no entanto, é uma... E muito mais, em termos de resultados, muito mais apetecível que os mídias, não é? Não, mas os resultados da Cofina durante muito tempo foram resultados interessantes. Já quando passamos para outros grupos e quando vemos outros investimentos noutros grupos ao longo dos últimos tempos, há, de facto, situações onde vemos muitas... Eu acho que posso falar em dezenas de milhões de euros a desaparecer sem se compreender nenhuma racionalidade no que está a acontecer. Portanto, não estamos a falar de verbas pequenas, estamos a falar de verbas muito elevadas, estamos a falar de mudanças de acionistas sem se compreender a sua origem e os seus objetivos, sem se compreender de onde é que vem, para onde é que vai e para onde é que vai o dinheiro. Isso acontece em vários órgãos de informação. Portanto, aí é que muitas vezes se coloca a dúvida sobre quais são os objetivos. Aqui há meia dúzia de anos atrás, na altura em que o petróleo estava a $100, ou acima dos $100, houve mesmo uma altura em que, de repente, se temeu que a comunicação social portuguesa pudesse ficar quase toda na mão de angolanos. Foi na altura em que os angolanos entraram no capital da Global Media, em que os angolanos
estiveram a fazer ofertas à Gofina, em que os angolanos tinham uma posição importante noutros grupos, e inclusivamente, não sei até que ponto é que os angolanos chegaram a ter também uma posição dentro da empresa, já não me recordo até que ponto é que tinham, mas enfim, havia uma espécie de digamos, de posição cada vez mais importante, porque havia muito dinheiro ligado ao petróleo a chegar a Portugal nessa época. Não foi há muito tempo, e eu lembro de ter participado num debate nessa altura em que havia muita gente alarmada com essa possibilidade e com o que isso poderia significar para a comunicação social em Portugal, sabendo nós as características que tem o regime angolano e as ligações entre as empresas angolanas e o regime, e a origem daquele dinheiro e o tipo e essas coisas todas, não é? Portanto, isto mostra muito que a fragilidade deste tecido empresarial, que de facto é um tecido empresarial muito, muito frágil. Porque mesmo as empresas que estão, que neste momento estão melhor, têm problemas de dívidas elevadas. Portanto, não estão completamente saudáveis, digamos assim, e estão sempre a fazer contas para o fim do mês, e todas elas passaram recentemente por processos de reestruturação e processos difíceis, incluindo, por exemplo, um grupo de que há poucas pessoas de que se fala pouco, mas que ele próprio passou por uma reestruturação difícil e dolorosa, que foi o grupo ligado à Igreja Católica, e que teve também e que tem bases sólidas. O Grupo Renascença. O Grupo Renascença tem bases sólidas, mesmo assim teve que fazer uma restauração difícil, e continua com dificuldades. Portanto, e nem sempre nós temos a certeza absoluta da transparência total da forma como algumas contas são apresentadas, porque às vezes há várias formas de apresentar as contas, mesmo nas empresas cotadas, e de consolidar os resultados. Portanto, é de facto um setor que está em dificuldade. Mas eu gostava de falar de uma outra questão, que eu acho que é uma questão que várias das pessoas que já foi aqui abordada, que é até que ponto é que isto pode ser ajudado por políticas públicas. Eu sobre isso tenho... E temos, entretanto, um secretário de Estado também para os mídias, não é? Portanto, cinema, audiovisual e mídia, que foi mais ou menos surpresa. Temos um secretário de Estado para isso. Eu tenho sempre imenso receio de políticas públicas, porque quando vem a política pública, habitualmente a política pública vem com um custo. E esse custo nunca é um custo bom para quem tem como função ser cão de guarda da democracia, e cão de guarda e estar vigilante em relação ao que fazem os poderes públicos. Portanto, e tem sido, ou seja, o jornalismo também está em crise ou não? Só para acrescentar, os mídias estão, não é? Portanto, todos sabemos. Eu acho que o jornalismo não está a viver, ao contrário do que muita gente diz, eu não penso que o jornalismo esteja a viver. Os velhos jornalistas têm a mania que o jornalismo está no passado, é que eram os seus tempos áureos. Eu não tenho não comungo dessa lemechice, digamos assim, porque acho que hoje o jornalismo não faz muitas coisas que não se faziam antigamente, às vezes com menos gente, mas essas pessoas têm uma capacidade de aceder a outro tipo de recursos, porque nós hoje com menos pessoas conseguimos fazer mais coisas, e há também há digamos, uma vontade de investigar e uma vontade de ser incómodo, que eu durante muito tempo não via no jornalismo. Se calhar há menos grandes reportagens muito caras e grandes operações muito caras, mas em compensação há muito jornalismo que incomoda. Eu gostava de ver muito mais coisas dessas, porque falta muita coisa de capacidade de sistematizar o levantamento de problemas que a sociedade tem, e que não são apenas descobrir os eventuais casos de corrupção, são às vezes trazer ao de cima as situações que nós só reparamos que existem
quando, por exemplo, morre não, felizmente não morreu, mas é descoberto um bebê num caixote de lixo e isso, às vezes as relações não têm capacidade para olhar para todos os problemas que as sociedades têm muitas vezes dificuldade em descobri-los, e só os descobrem quando alguém os vem contar e não são capazes de ir ao encontro deles. Voltamos porque, então. De facto, não têm recursos suficientes para isso. Mas mesmo assim, eu não comungo da ideia de que vivemos. Basta, peguem num jornal, por favor, que dá 30 anos atrás ou dá 20 anos atrás e vejam se ele era de facto melhor do que são os jornais hoje. Eu acho que não vão ter essa percepção. Há muita coisa que podia ser mais bem feita, há muito jornalismo mimético igual, que era escusado e que é um gasto de recursos das relações que eu acho que são maus hábitos existentes. Não vejo porque é que vão estar 10 microfones à frente do mesmo deputado a reagir à mesma declaração do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Porque é que estão 10 jornalistas a fazer de pés de microfone no Parlamento a fazerem a mesma coisa, por exemplo? Acho que aí é uma idiotice da gestão dos recursos humanos das relações, mas, ao mesmo tempo que isto acontece, acho que apesar de tudo, há muita vontade nas relações de fazer coisas diferentes e que elas têm, apesar de tudo, sido feitas. Isto não tem comparação com o jornalismo dos anos 80 ou mesmo com muitos jornalismo dos anos 90. Ok. Recuamos só então, José Manuel Fernandes, ainda às políticas públicas de incentivo aos... Em relação às políticas públicas, as únicas políticas públicas que considero possíveis são aquelas que são absolutamente neutras e onde o Estado não tem qualquer capacidade de intervenção. Isto é, aquelas que não dependem de nenhuma discricionalidade do poder político. Que são, por exemplo, coisas que possam ser... é difícil, mas, por exemplo, eu imagino... já uma vez me perguntaram isso, e eu vou dar um exemplo de uma medida dessas. Não vou sugerir que ela seja aplicada, atenção, não é uma proposta, porque acho que essa proposta podia ela existia em França, e era uma coisa que tornaria o jornalismo mais barato, mas não estou a dizer que ela seja aplicada em Portugal, atenção, não me tomem mal, mas em França, uma das coisas que era absolutamente horizontal, portanto beneficiaria todas as relações, era o facto de o imposto sobre o rendimento dos jornalistas era dedutível a 50%. Portanto, o que quer dizer que para pagar o mesmo salário líquido, as empresas tinham que pagar menos aos jornalistas, gastar menos dinheiro para pagar o mesmo salário líquido. É evidente que isto, dito assim, as pessoas vão dizer, mas porque é que os jornalistas pagam menos impostos do que o resto dos cidadãos? Passam a ser privilegiados. Portanto, não estou a propor isso. Mas podem-se imaginar outras coisas, na mesma... outro tipo de políticas completamente horizontais desse género, que pudessem eventualmente tornar coisa. Eu já pensei nisso e nunca tive nenhuma ideia que não fosse complicada e, portanto, não tenho nenhuma proposta concreta para avançar. Ok. André, há alguma proposta mais ou menos concreta sobre os apelos de Marcelo Rebelo de Sousa? Há uma mensagem para o Secretário de Estado que tem a tutela dos mídia. Enfim, é um tema... Queria só introduzir um tema que falas também um bocadinho do tema que falávamos há uns tempos, tem a ver com os mídias nacionais frente aos Googles da vida, aos dados, ao novo petróleo. Mesmo muito impressionado no meu tempo, mas, enfim, há aqui uma coisa que eu gostava de salientar como uma tendência de facto que tem acontecido e que é muito interessante, que é o crescimento do modelo de subscrição, portanto, de assinatura digital. Enfim, estamos finalmente a educar os leitores para o facto de informação, de facto, não pode ser gratuita. A boa informação tem que ser paga, porque fazê-la exige recursos, exige investimento, e tem havido, de facto, e cada vez mais grupos têm apostado, de facto, nos conteúdos fechados, portanto, e premium,
Claro que para os jornais conseguirem viver disso era preciso muito mais subscritores do que os que têm hoje. Enfim, há o exemplo, por exemplo, do site francês Mediapart, que no final de 2018 tinha 150 mil subscritores, e as receitas vêm só da subscrição dos leitores, e mesmo assim teve 2 milhões de euros de lucros no final do ano. Enfim, e neste quadro, por exemplo, se calhar ajudaria a termos legislação mais severa em relação à pirataria que é feita dos conteúdos dos jornais, enfim, que hoje em dia é muito fácil, e há muita gente que enfim, abusivamente utiliza os conteúdos premium ou não premium dos jornais para disponibilizar em blogs, noutros sites, etc. Enfim, há aí um caminho que tem que ser feito. Enfim, alguém tem que olhar para isso e conseguir controlar e impor sanções a estas práticas. Enfim, depois de facto tudo aquilo que entra no domínio de o Estado de alguma forma ser financiador da atividade dos meios de comunicação social, entramos de facto aí num caminho mais perigoso. Mas enfim, tem-se falado de iniciativas como a literacia mediática, que de facto também é importante, sobretudo neste quadro. Podemos passar a conversa então para a questão das redes sociais, que já foi abordada esta manhã. Enfim, para a qual eu também olho com alguma preocupação, apenas porque, enfim, obviamente que ajudaram imenso os jornais a amplificarem a sua audiência. Claro que também tiveram o benefício de poder usar os conteúdos, os artigos, as notícias, o jornalismo feito pelos meios de comunicação para ganharem também eles próprios projeção. Mas neste momento, de facto, tem um poder imenso, enfim, os números que foram apresentados esta manhã mostram isso, e que estamos no ponto em que basta uma mudança de algoritmo e imediatamente as pessoas têm acesso a muito menos notícias no seu feed pessoal. E, enfim, eu acho que este poder é um motivo de preocupação. Claro que cabe a nós, meios de comunicação, encontrar formas de, apesar disso, mantermos a nossa relevância e termos uma relevância que não está tão dependente daquilo que é a exposição que estas redes sociais nos dão. André, muito obrigada. Se calhar vais mesmo fugir agora, não é? Obrigada. João, cada vez mais dependentes ou cada vez menos receitas de assinaturas, portanto, do consumidor, do leitor, não é? Em todos os jornais, portanto, não há casos isolados. Os poderes, a transparência da titularidade dos órgãos de comunicação social, as redes sociais e todas essas novas, já não são assim tão novas, tendências, como é que se deve olhar para os próximos tempos? Olha, Carla, eu tenho aqui 6 pontos que eu gostava de abordar e começando pelo que referiste. Vou seguir assim uma ordem um bocado não convencional. Conteúdo pago. Outro conteúdo pago é obrigatório hoje em dia. As pessoas têm de se habituar que têm de pagar pela informação, ponto. O Expresso nisso sempre foi líder, continua a ser líder e fico muito contente que outros órgãos de comunicação social tenham seguido esse modelo cada vez mais. Porque se nós todos, em conjunto, decidirmos que o conteúdo é completamente pago, é mais fácil de educar o leitor. O Observador já seguiu esse caminho, ainda bem. O Público fechou os conteúdos todos recentemente. Como? Todos? Sim, ou quase todos. Quer dizer, mas houve uma altura em que o Público, o jornal do dia, estava free online. Pronto, mas isso acabou. E, portanto, eu acho que começa cada vez mais a entrar na ideia de que o conteúdo e o bom jornalismo tem de ser pago, e ainda bem, e nós apoiamos isso a 100%. Relativamente à pirataria que foi falada aqui, a pirataria é extremamente grave, mas eu acho que os jornais andam todos a não abordar o problema. É que a principal razão da pirataria é muito feita em casa. É quando, por exemplo, peço desculpa estar aqui a Manuel Fernandes, quando o Observador
cita abundantemente as notícias do Expresso, está-me a roubar conteúdo em detrimento dele, e quando eu faço a mesma coisa ao Observador, a mesma coisa. E, portanto, e isto acontece com os outros meios. E os meios de comunicação social não são capazes de falar uns com os outros e fazer uma autorregulação sobre aquilo que devem e não devem fazer, a começar por isto. E, portanto, nós acordamos todos assim, não é? E começa com as televisões, ou seja, mas quando eu utilizei o argumento, nós estamos aqui ao lado do outro, mas começa pelas televisões, pelas rádios, por tudo, quer dizer, e a verdade, ou citar ou não é só uma questão de citar ou não, quer dizer, não faz sentido, eu percebo que seja informação pública, mas, quer dizer, isto é um bocado, eu não sei como é que se resolve este problema, mas devíamos estudar... Começa na revista de imprensa, não é? Nas noites, depois no Expresso curto de manhã... Tudo, quer dizer, mas não faz, quer dizer, eu tenho conteúdos pagos, o Expresso tem cerca de 30 mil assinantes digitais. Quando os assinantes digitais acedem a um conteúdo, querem que aquele conteúdo seja dele. Mas se eles forem a outro órgão de comunicação social, qualquer ele que seja, online, papel, televisão, etc., se está escarrapachada a mesma notícia, já não precisam de assinar o Expresso. A partir do momento em que a notícia é publicada, deixa de ser do órgão de comunicação social, não é? Passa a ser... Mas acho que os órgãos de comunicação social têm fazer uma autorregulação sobre isso, sem se sentar e pensar como é que abordam este problema. Relativamente sobre a Google, eu acho que nós temos de olhar muito para o que se está a passar em França. Este tema tem sido um bocadinho, ou tem sido pouco abordado em Portugal. A França está numa guerra direta com o Google por causa de uma diretiva, da exposição de uma diretiva europeia. E a Google está a ameaçar tirar os órgãos de comunicação, ou deixar de citar e de aparecer em qualquer órgão de comunicação social francês nas pesquisas da Google. É um tema extremamente grave. E de que vai mais tarde ou mais cedo chegar a Portugal. Eu acho que nós temos, e que já chegou em parte, porque o Google já anda a tentar que os órgãos de comunicação social portugueses assinem determinados acordos com a Google para que possamos continuar a aparecer em França nas pesquisas. E eu acho que é muito perigoso aquilo que está a acontecer sem haver um debate sério sobre o domínio da Google. Relativamente ao jornalismo e ao estado do jornalismo, eu aqui sou completamente a favor e completamente ao encontro das palavras de José Manuel Fernandes. O jornalismo, eu quase atrevi a dizer que o jornalismo nunca esteve tão bem se a gente olhar para os recursos que temos para fazer o que fazemos. Eu tenho pena que o jornalismo, há 30 anos atrás, quando tinha muito mais recursos, não conseguia fazer aquilo que nós fazemos hoje. As redações são absolutamente extraordinárias, com jovens com uma capacidade de trabalho imensa e com um nível de preparação muito acima do que o jornalismo teve há uns anos atrás. E hoje fazem coisas absolutamente inacreditáveis nas várias redações por este país, e eu acho que acho que nunca é demais responder a isso. É verdade que existem grandes ataques a essa qualidade de jornalismo, a começar, por exemplo, pelo nível salarial dos jornalistas, mas a verdade é que são problemas que nós temos de combater e que se resolvem se nós resolvermos outro problema grande, que é a sustentabilidade financeira dos grupos de comunicação social. E eu aí passo para o segundo ponto. É que em Portugal só há dois tipos de jornais. Aqueles que têm de dar dinheiro e aqueles que não têm de dar dinheiro. E isto é muito simples e é muito claro na minha cabeça. Há uns órgãos de comunicação social que têm de dar dinheiro e outros que não precisam de dar dinheiro. E obviamente que isto é uma... E aí, como é que pões? Pões de um lado empresa e Cofina e do outro lado eu vou dar todos um exemplo, os outros? Eu vou dar um exemplo. Assim, este exemplo é completamente público. E estou a falar do público, que é muito simples. Vamos lá ver. O jornal, só para dar um exemplo, o jornal público não precisa dar dinheiro. Não precisa. Portanto, imaginem que são vocês, nas vossas empresas, terem um concorrente ao lado que não precisa dar dinheiro, pode perder milhões todos os anos e, portanto, pode praticar preços, pode fazer dumping no mercado, pode pagar mais a jornalistas, pode pagar mais a colunistas, pode oferecer jornais, pode fazer baixa de preço consecutivamente, porque no final do dia, perder 100 ou perder 300 ou perder 1 milhão é exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é concorrência desleal e é isto que os órgãos de comunicação social têm de lidar todos os dias, entre os que têm de dar dinheiro e os que não têm de dar dinheiro. E, portanto, claramente é óbvio que a empresa está do lado dos que têm de dar dinheiro, ainda bem que assim é, e queremos que continue a ser. E vai continuar a ser, de certeza. Agora, isto é concorrência desleal, é aquilo que a gente tem de lutar todos os dias. Portanto, eu espero que o Observador, e o José Manuel Fernandes já disse isso, esteja do lado dos que têm de dar dinheiro. Ele disse que não trabalhar nesse sentido, ainda bem. É isso que nós preferimos. É porque um órgão de comunicação social são, e financiamento são, é um melhor órgão de comunicação social. Mas é verdade que há muitos problemas para resolver, e isso leva-se à questão
de algum deste financiamento ou não financiamento dos órgãos de comunicação social. E aqui o modelo não é indiferente, pelo contrário, o modelo que, se isso um dia vier a acontecer, é muito importante, porque um modelo de apoio público é algo que se deve evitar a todo o custo, que tal como eu referi no início. Mas há outros, quer dizer, por exemplo, vamos olhar para um caso como o da RTP, ou o grupo RDP, que é a televisão pública. Nós todos pagamos, todos os anos, todos nós estamos nesta sala, pagamos para a televisão pública. Nós pagamos e não exigimos absolutamente nada da televisão pública. Aceitamos tudo. Aceitamos, não temos palavra a dizer sobre o dinheiro que lá pomos, não temos palavra a dizer sobre nada do que nós investimos na televisão pública. E não exigimos que tenham resultados, não exigimos que tenham audiência, não exigimos que tenham bons programas, não exigimos nada. Aceitamos dar, na nossa contribuição mensal, dinheiro para a televisão pública. E eu acho que este é o modelo errado, completamente errado. Se há alguma forma clara de financiar a televisão pública, ela deve ser completamente transparente, e o dinheiro que lá é metido deve ser completamente auditado e informado aos contribuintes de como é que esse dinheiro foi usado e que resultados é que teve. Mas eu acho que há modelos que podem ser usados, e eu aqui utilizo, acho que o exemplo que o José Manuel Fernandes deu é um exemplo bom, mas há outros, quer dizer, quando se mexe no IVA relativamente aos produtos dos órgãos de comunicação social, é um apoio ao mercado em geral, e é um apoio que não é discricionário, portanto é um apoio que obviamente que é muito mais fácil de lidar. O que não se pode fazer é começar a pensar em modelos de financiamento perante o número de leitores que tem, ou etc. Que isso é uma coisa completamente errada e que não pode nunca acontecer, porque põe em causa a própria independência jornalística. Eu acho que foi tudo, acho que foi aos 6 pontos, assim, muito sucinto. 6 pontos diretos para não demorar muito mais tempo, mas acho que... Francisco, nós estamos quase no nosse limite, ou se calhar estamos mesmo no nosso limite. Acenaste... Sim. Eu queria fazer só um comentário à questão da qualidade dos jornalistas e do que é produzido. Acrescenta só aquela parte que estávamos a falar um dia destes, que tu questionavas, será que o jornalismo ainda é o quarto poder? Sim, ou agora com as redes sociais, influenciadores, etc. Sim, eu acho que há uma grande perversidade no que diz respeito ao aqui e agora e em qualquer lugar, não é? Porque nós estávamos a comentar há pouco como é que começamos o dia, estávamos a ouvir os dados aqui das redes sociais. Eu, por exemplo, começo o dia 7h30 a ver capas de jornal e vou por aí fora, não é? E quando chego ao escritório vou com um panorama do que é a cobertura editorial do dia, quais são os temas que estão em cima da mesa, ação-reação dentro do contexto da empresa. Eu acho que... Vou-vos dar um exemplo de como é que as coisas eram há 15 anos atrás, quando um jovem Diogo Sousa entrou para o DN. O DN era um diário, na altura, vendia 60 mil exemplares por dia, talvez. E ele foi lá fazer um estágio não remunerado porque queria imenso ter a noção e a experiência do que é isto de ser jornalista. Saído há pouco tempo do curso. Estou a dizer, agora vende mais ou menos 5% disso, não é? Agora não é diário, é semanário, não é? E eu julgo que teve uma quebra para aí de 90% de venda de exemplares. Receita, não faço ideia. Mas o que é certo é que eu entrei por uma redação... Entrei por uma redação num período crítico do jornalismo português, porque foi na semana que acabaram com o tabaco nas redações. Portanto, andava tudo a bater com a cabeça nas paredes, a perceber onde é que iam fumar, e escrever sem fumar, aquilo naquela semana foi um exercício particularmente complicado. E apercebi-me que existia a figura que eu julgo que o Expresso ainda tem, do revisor. E o revisor e o observador eventualmente também terá. Não. O João confirma. O revisor é uma figura incrível, não era, e era das pessoas mais interessantes e com mais poder na redação inteira, que era simplesmente a pessoa que revia de fio a pavio o texto todo antes de ser publicado. E havia grandes guerras, grandes discussões de palavras, de termos, de significados, na figura daquela pessoa. Eu sei que o DN, pouco tempo depois de eu completar esse estágio, eliminou a figura do revisor. Teve um período em que havia imensas gralhas notórias, até nas capas, portanto ressentiu-se imenso desta falta de exercício de rigor e de profundidade. E isso leva-me à conversa da qualidade. A qualidade, provavelmente, via o que tem sido
os resultados financeiros mais complicados, tem provocado a redução drástica das relações. E este exercício, para quem está do lado das empresas, é muito evidente. Muito bem. É muito evidente no dia-a-dia, porque nós recebemos contactos vindos dos vários países diariamente na ordem das dezenas. E sentimos no dia-a-dia a falta de preparação que um conjunto alargado de jornalistas tem e as dificuldades que eles têm para produzir os conteúdos que estão a correr atrás. Não ponho em causa e concordo com a qualidade dos conteúdos e dos materiais que se produzem hoje em dia. Acho que se conseguem produtos de elevadíssima qualidade que, olhando para trás, não existiam e não eram feitos. Agora, claramente, algo se está a perder no caminho pela redução das redações, e isto acho que fragiliza não só a qualidade da informação no geral. Acho que o exemplo há pouco do José Manuel Fernandes também é um caso muito concreto no que diz respeito à gestão de recursos humanos. Portanto, há muito aquele número de os jornalistas vão todos ao mesmo, vai tudo ouvir o mesmo, vai tudo gravar o mesmo, e o produto é o mesmo. Ou porque estão todos a fazer o mesmo, ou porque estão todos a picar as mesmas fontes, que cada vez mais é simplesmente a agência Lusa. Porque a maioria, se calhar, até já nem tem acesso às agências internacionais. Eu lembro-me que uma Lumena Raposo, quando eu fiz o tal estágio no DN, e a Lumena Raposo era editora na altura do Internacional, disse-me, está aqui o acesso para a France Press, para a Associated Press, para a Bloomberg, para a Reuters, para a Lusa, tal e tal. Ao que eu disse inocentemente, mas eu não sei falar francês. O problema é teu. Aprende, lê, investiga. Na altura vivia-se a Revolução Laranja, com o Timoshenko, e a France Press era a grande fronte de toda a informação que circulava nessa altura. O João já está ali a torcer com o que eu estou a dizer. Mas o que é certo é que, do lado das empresas, sente-se essa falta de preparação e sente-se que alguém diz alguma coisa e também está alinhado com o João, com o que disseram há pouco, publica-se de um lado e depois é copiado do outro. Não é? Por um lado, falta de acesso às fontes e, por outro lado, o efeito de cópia, precisamente porque a mão de obra é escassa e a informação tem que sair àquela hora. Deixa-me só dizer uma coisa. Posso? Uma frase. O Expresso, felizmente, participa em vários consórcios internacionais de jornalismo, de investigação. E eu posso dizer que, quando nós nos reunimos com os outros jornalistas, alguns deles prémios Pulitzer, com vários prémios Pulitzer ganhos, os nossos jornalistas não ficam atrás. E não é por serem do Expresso, é por serem jornalistas portugueses, não ficam mesmo atrás. Claro que há exceções como tudo, mas não ficam mesmo atrás. Era só isto. E fica-te muito bem defender a classe, como é óbvio. A questão tem a ver, acho eu, também se tem a ver com jornalistas ou com a falta de condições de trabalho de jornalistas, não é? Que não é exatamente a mesma coisa. Sim, eu não quero entrar na discussão dos modelos de tributação possível ou de apoio. Eu sei que há exemplos de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, de modelos de apoio que estão a funcionar. Eu não quero entrar nessa discussão e acho que quem representa aqui a comunicação social já deu uma perspectiva muito concreta do possível efeito perverso que isso pode ter. Sobre a questão do poder económico, jornalismo e influência, porque acho que estivemos muito focados no negócio dos mídias e nas dificuldades e por aí fora. Nós estamos bem na segunda pergunta destas Pronto, páginas. Houve aqui uma direção que foi seguida e parece-me muito bem seguida. Acho que 2 pontos, e já percebi que estamos curtos de tempo. O primeiro ponto é o poder económico tem que viver muito bem e tem que sempre que olhar que é um benefício ter jornalismo de qualidade no país. Acho que quanto mais forte for o jornalismo, melhor vive o poder económico, com todo o escrutínio que isso significa e com toda a qualidade que isso traz para o debate público. Portanto, queremos viver uma democracia saudável, de forma que o jornalismo e, de facto, a questão se é um quarto poder ou já aí, não... Aí deixa-me também... Representas uma grande empresa, não é? Tem isso presente quando escolhem entre fazer publicidade, por exemplo, em mídia tradicional? Por tradicional, falo em órgãos de comunicação social, em vez de uma série de alternativas que muito em voga. Essa pergunta é um clássico, não é? Que é a perspectiva do anunciante. Parece-me que é essa a questão. O David Ximenes, o anterior diretor do El Mundo, escreveu um livro interessantíssimo que é o El Diretor. E ele, dos vários casos que fala, o David Ximenes, para não conhece, era um correspondente do El Mundo, teve mais de 20 anos fora do
do país. Quando volta para diretor e volta sem sistema de referências. Portanto, não havia ligações políticas, não havia ligações ao poder económico. Ele volta clean slate, perfeitamente convencido que tinha ali a forma de fazer uma produção de um jornal independente, agnóstico, e que iria dar ali as matérias da forma mais imparcial possível. E leva com um choque com a realidade espanhola, que eu julgo que ainda vem do pós-guerra, que tem a ver com a mentalidade espanhola do ou estás a favor ou estás contra. E ele leva com o grupo empresarial RCS, com todas as ligações políticas e todas as ligações económicas. E há um exemplo que ele dá em concreto, e eu que já estive na NOS, achei particularmente interessante, que tem a ver com o movimento clássico da Telefónica, que pede para a publicação de uma matéria e, quando há um não redondo, imediatamente vem a ameaça do vamos cortar imediatamente o investimento. E, obviamente, para quem está fragilizado, e o El Mundo tinha uma quebra de 70% das receitas, isto é dramático, não é? E de repente há ali um jogo de pressão, que imagino que seja diário, mas aqui a significar a diferença provável entre pagar ou não salários. Isto é todo um campeonato que as redações e que as equipas de direção nem sequer deveriam ter que conviver. Ok. Não sei se respondi à questão. Mas... Eu acho que fugiste à questão. Então, ainda vou mas lá. Contaste uma história... Ainda vou lá. Então... Temos o caso do BES com o Expresso, tenho ideia, não? João? Não gostaram de publicidade, não. Houve um tema há uns anos atrás, acho que... Não, mas foi público, foi tornado público. Francisco, foi muito público, já lá há uns anos. Estamos a falar do mensalão, não é? Não. Pronto, certo. O BES não sobreviveu e a Expresso sobreviveu também, não é? Não é isso, faz parte. Quer dizer, nós não falámos sobre poder económico, ou muito sobre poder económico nesta questão. Jornalismo e poder e tentativas de influenciar é o nosso dia-a-dia. Desde sempre e há de ser nós estamos sempre, habituados e vai ser sempre assim. Os jornalistas têm de aprender que faz parte, é como ler os jornalistas a Lusa. E sobretudo os donos dos órgãos de comunicação nós vamos social. Sofrer pressões. Vamos sempre sofrer pressões. Temos a saber lidar com elas. Okay. Carlos, mas deixa-me concluir que em relação à questão clássica dos anunciantes, não há questão nenhuma. Só para deixar claro. Há, inclusive... O problema da David Jiménez é que a administração não deixou, fez com que ele cedesse às pressões. Pois, portanto, administradores ou acionistas responsáveis é que convém que exista, não é? Querias só terminar numa frase? Não, já disseste. Não há questão nenhuma. Há um trabalho de pressões naturais de um lado e do outro, há escrutínio de um lado, há interesses do outro, há uma convivência que se quer saudável e que se quer produtiva. Nós, por exemplo, estamos com um projeto muito interessante com a empresa de conteúdo editorial que é o energizer.pt. Acho que é um produto de enorme qualidade e a pressão que eu faço tem a ver com timings de publicação e não passa disso. Portanto, estamos muito bem. Francisco, ficas com a palavra final aqui. Falas com redações? Há 20 anos, há mais. Falas com empresas, com anunciantes, com donos de empresas de mídia. Não particularizando, obviamente, na Global Media. Como é que vês tudo isto, os incentivos, a qualidade de jornalistas, o que é que se podia fazer e até que ponto é que o poder económico tem efetivamente ou não mais poder no jornalismo, no fundo? Bem, tem com certeza e terá com certeza quanto mais fracas forem as redações ou quanto mais fracas forem as direções. Não é? Que são? Não sei se não são, quer dizer, mas por isso é que se fala de sustentabilidade financeira e económica dos grupos editoriais, porque se forem independentes financeiramente, são mais livres. Isso parece-me lá para aliciar, é assim. E, portanto, se há pressões, com certeza que há pressões, elas são públicas, muitas vezes são públicas sejam elas empresariais, sejam elas políticas. Aí estou de acordo com o João, acho que um jornalista que não seja alvo de uma pressão não é jornalista. Tem que ser jornalista e tem que estar preparado para isso. E eu não imagino, eu nunca fui jornalista,
Tenho imensa pena, mas também não tinha essa capacidade. Não tinha mesmo, porque não sou independente. A sério, não tenho essa. Gostava imenso, mas não tenho essa crosta. E imagino, porque eu também trabalhei em grandes empresas, também trabalhei em grandes empresas que financiavam, tinham grandes fluxos de publicidade, sendo que acho que nunca houve este trade-off de ou publicas ou cortamos. Acho que não, João. Acho que nunca tivemos. Não, até porque a direção de comunicação, na altura, nessa empresa... Essa empresa era a PT, não é? Era a PT SGPS. Estava completamente desligada dos marketings. Portanto, o marketing tinha os seus planos, pronto, apesar de haver depois a publicidade corporativa, mas que era muito pouco. Mas claro que há, claro que existe, e claro que existe esse temor. Agora, desengane-se, eu digo isto com todo, não é para estar aqui o João, o Zé Manel, outros jornalistas, desengane-se quem acha que porque pressiona o jornalista, ou porque diz isto, ou porque diz aquilo, o jornalista deixa de escrever, deixa de fazer, ou deixa de... Agora, quem está deste lado tem que, regra básica, o beabá. O jornalista pergunta, nós temos que responder, se conseguimos, não conseguimos, agora, tem que perguntar. Isso é uma regra também básica do lado dos jornalistas, e que normalmente fazem. Portanto, o jornalismo, quando o jornalismo é bom em Portugal, claro que é bom, é muito bom em Portugal, com certeza, dadas as circunstâncias, é ótimo. Podia ser melhor, com certeza que podia, também os consultores também podiam ser melhores, as empresas também podiam ser melhores, tudo podia ser melhor. Só voltando aqui atrás, para as políticas públicas que o José Manuel Fernandes deu, por exemplo, a sugestão do que se está a discutir em França. Eu acho que não tem nada a ver com os governos. Eu sou tão mais liberal do que o José Manuel, do que qualquer um de nós está aqui. Agora, quando fecha uma redação ou quando fecha um grupo de mídia, é diferente fechar um restaurante ou que fechou uma sapataria. É completamente diferente. O impacto que tem. Nós não podemos pensar que conseguimos viver sem imprensa livre, sem imprensa que chateie, que questione, que se insurja, que investigue. Pronto. E, portanto, isso é o meu desejo, é aquilo que eu quero. Agora, e, portanto, as políticas públicas podem existir sem que haja qualquer interferência daquilo que nós chamamos do Estado. E quando falamos do Estado, estamos sempre a falar nos governos, como é óbvio. Os governos é que gostam de lá meter as suas pessoas e de uma forma ou de outra influenciar. Portanto, se calhar... Não é? Há países mais liberais que nós que têm políticas de apoio aos mídia e, portanto, que não têm a ver com os governos. E eu percebo essa preocupação do Zé Manel, porque nós não queremos estar dependentes de ninguém, muito menos de governos, não é? Pronto. Depois aqui, quando o João fala das notícias premium, é ótimo, acho extraordinário, acho que é um caminho que tem que se fazer. Mas depois eu vou-lhe perguntar ao João qual é o incentivo que eu tenho de fazer uma subscrição do Expresso, quando olho para o lado e tenho a notícia que é premium no Expresso, é citada noutro jornal, estás a perceber? E, portanto, quando tu dizes, bem, nós temos que falar uns com os outros, bem, mas se o jornalista também não dá a notícia que é prémio do Expresso, também não está a ser jornalista, percebes? Portanto, está aqui um conflito que é difícil de resolução. Como é que... Entendes o que eu estou a dizer? Como é que eu, que estou numa redação, não está aqui, do Observador, o Expresso tem uma notícia prémio às 7 da manhã, que é uma coisa extraordinária que vai fazer as televisões todas. Como é que eu, que sou jornalista, não vou citar a tua notícia, porque sou jornalista e a notícia é pública, quer dizer, estou-te a roubar um conteúdo citando, não sei, é complicado, mas eu tenho que dar a notícia porque eu sou jornalista. Não posso ignorar que aquela notícia existe. Eu acho Pronto, que... então não deixe de ser jornalista e não cite aquela notícia. Nós ficaríamos aqui, João, já não te posso deixar responder, mas acho que toda a gente percebeu o teu ponto. Francisco. Como é que se faz? Não cito. As notícias são commodities, é como o ar que a gente respira, vão sempre existir. A questão é que tu tens de dar ao leitor algo que não seja copiável pelos outros. Nem copiável, nem copiado. Não, que é impossível. Portanto, tens de dar outro tipo de abordagem. Ou seja, a reportagem, a investigação, etc. Não é copiável. Não se pode fazer copy-paste e citar a fonte. A notícia de que morreu o Mário Branco é ar como a gente respira, uma commodity, está ali. Não, toda a gente vai ter. A questão é o que eu posso escrever sobre isso. É o valor acrescentado, não é?
em relação ao... É só isso, ao estou carro. Ficamos com o valor acrescentado. Nós estamos, este painel demorou mais 12 minutos ou 13 minutos. Estou ali a Margarida Magalhães a abrir-me os olhos há mais tempo do que isso. Nós começámos com 10 minutos de atraso, a Esperança também se atrasou um bocadinho, portanto vamos tentar recuperar alguns nos outros painéis que também têm menos convidados. E agora vamos beber café. Até já, obrigada.